Fala, gente boa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo agora é um vídeo complementar do vídeo anterior, certo? Que nós tratamos sobre crime, agora nós vamos falar sobre contravenções, do que acontece com uma pessoa quando comete uma infração penal na sua espécie contravenção, ok? Se você não viu o vídeo anterior, veja lá porque é importante. Então vamos lá. Antes de mais nada, nós devemos entender que para as contravenções penais, diferentemente do crime, não se aplica o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal e o Código Penal podem ser utilizados de forma subsidiária, certo? Desde que não contrariem as normas colocadas pela Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, que disciplina a ritualística em torno da penalização daquela pessoa que cometeu uma infração penal na sua espécie contravenções penais, certo? Quando a gente fala subsidiário, é uma forma de vir em ajuda, no caso que se houver alguma lacuna, pode se apelar ao CPP ou CP, mas se não contrariar a norma da Lei 9.099, ok? A gente reafirma isso. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece com uma pessoa quando pratica a contravenção no que diz respeito a questões processuais. Digamos que um vizinho liga para a Polícia Militar, liga para o 190 da Polícia Militar, informando que um vizinho dele, uma pessoa ligou dizendo que um vizinho está perturbando, colocando som numa altura exorbitante. Então a pessoa está se sentindo perturbada com isso. A Polícia Militar então vai ao local, tenta resolver a situação com o vizinho lá barulhento. O vizinho então não está nem aí para a Polícia Militar. Então o que a Polícia Militar faz? Aplica-lhe então a voz de prisão, uma voz de prisão em flagrante, com base no artigo 42, que é perturbação de sossego alheio da Lei das Contravenções Penais. Ele é preso em flagrante no sentido de que é o flagrans, né? A polícia o encontrou no momento da infração, ou seja, quando está pegando fogo, no quente, né? Na situação ali realmente quente da infração penal, no caso a contravenção. Então a Polícia Militar o encaminha para a delegacia de polícia. Chegando lá, o delegado não vai impor, não vai formalizar a prisão em flagrante delito dele, por força do artigo 69 da Lei 9.099/95, inclusive nós já conversamos, já falamos sobre este artigo aqui, ok? Então o que é que o delegado vai fazer? Vai ouvir o conduzido, lá a narrativa dele, vai juntar as qualificações, fazer qualificação, juntar provas que ele quiser apresentar e etc. Então, o conduzido assina um termo de responsabilidade para comparecer a atos processuais posteriores, o delegado então o libera. O delegado então, que é a autoridade policial, faz um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, que é muito mais simples do que o inquérito policial, e depois de concluído toda a organização e formalização do TCO, ele o encaminha para o juizado especial criminal. Lá no juizado será marcada uma audiência chamada audiência preliminar. Essa audiência preliminar, também chamada de audiência de conciliação, vai tentar fazer a composição dos danos, no caso se houver dano, como no caso aí do rapaz não foi dano porque era barulho, né? Mas pode haver dano, alguma coisa, dependendo da análise lá. A composição de dano pode ser também visto uma situação de suspensão de uma possível pena privativa de liberdade, também no que diz respeito à aplicação ou não de multa. Então, essa audiência preliminar vai analisar toda a situação, junto com o Ministério Público e o acusado, certo? Para tentar já resolver nessa audiência a situação que ocorreu, certo? Se porventura, digamos que o Ministério Público apresente uma proposta lá de que o acusado diminua o som, pare de ouvir o som em determinado momento, ou pague uma multa à vítima com relação ao dano que a perturbação, o dano psicológico que causou à vítima, ele vai lá, paga e etc., aceita a proposta feita pelo Ministério Público. Então o que ocorre? Ele assina, aceita a proposta e aí vai cumprir, depois de cumprido, o processo então terminado. Porém, se por acaso ele não aceitar a proposta, ou aceitar a proposta e não cumpri-la posteriormente, o que o Ministério Público vai fazer? Vai oferecer então uma denúncia. Essa denúncia vai ser apresentada ao juiz de direito, lá o juiz do juizado. Então, depois de apresentada a denúncia, será marcada uma audiência concentrada de instrução e julgamento, certo? Na mesma audiência já a instrução, ou seja, a apresentação de provas, de testemunha, de contraditório, toda essa situação processual, ou seja, ok? E dentro dessa própria audiência também o juiz já prolata a sentença, ou seja, o juiz julga o caso. Aí se for para absolver, absolve o acusado, se não, ele vai condenar o denunciado
e vai lhe aplicar uma multa, uma penalidade. Essa penalidade pode ser uma privativa de liberdade, uma prisão simples, por exemplo, de 15 dias, um exemplo, uma restritiva de direito, por exemplo, fazer com que o acusado deixe de sair de casa 10 horas da noite, um exemplo, que esteja em casa sempre às 10 horas da noite, de segunda a domingo, se é de domingo a domingo, é um exemplo também, ou pode simplesmente lhe aplicar uma multa. Lembre-se que é possível aplicar somente multa nas contravenções diferentes das questões criminais, diferente do delito, certo? Então aqui é possível aplicar então a multa. Então, terminado tudo isso aqui, segue-se as questões de publicação e etc. Ocorre se o denunciado se sentir, o denunciado condenado se sentir injustiçado com toda essa situação, ele pode entrar com recurso aí em segunda instância, certo? Então nós temos essa primeira fase, que é a chamada fase preliminar, e temos a fase seguinte, que se não resolveu aqui na fase preliminar, passa-se para o chamado procedimento sumaríssimo. Então, no que diz respeito a essas questões que envolva a prática de infração penal, você viu então a parte criminal e você está vendo agora também a parte das contravenções, ok? Se liga aí, porque é muito importante você tomar conhecimento da situação, porque você, como cidadão, cidadã, sempre procure manter-se informado sobre todas as áreas da sua vida, inclusive as áreas do direito que tão fortemente atuam sobre nós, ok? Aquele abraço, beijo para todos!